Um abraço para você que nos acompanha em todos os momentos. Nós estamos iniciando mais uma edição do programa Cara ou Coroa, pelo nosso canal Mário Baraçal Oficial, pelo YouTube e também pelas redes sociais. Hoje nós recebemos a visita do nosso amigo Roberto Ramires. Ele que é do tênis de mesa, tricampeão sul-americano, individual e equipe, Campeonato Paulista. Ele faturou simplesmente 22 vezes. Ele também participou do Campeonato Mundial na Índia e além de participar da nossa querida seleção brasileira. Roberto, tudo bem? Tudo ótimo. Agora só tocando vai de vento em popa a sua ONG. Tá indo de vento em popa. Eu hoje, a ONG, ela não tem muito tempo, né? Então ela ajuda pessoas com câncer, mas a gente não pediu ajuda nenhuma para verba federal. A ajuda que a gente tem com a ONG, eu tenho 22 amigos, né, que ajudam aquelas pessoas que estão em dificuldade, precisam fazer uma quimioterapia, é urgente. Então a gente tenta diminuir o tempo, porque às vezes a pessoa não pode esperar 6 meses para fazer a quimioterapia. Então, através do nosso conhecimento, com políticos, com hospitais, a gente consegue abreviar, porque às vezes a pessoa precisa, ela está na fila para fazer a quimioterapia, né? Mas ela não precisa ser tão rápido assim. Então a gente tenta intermediar e ajudar aquelas pessoas. São várias que a gente já ajudou. A gente também ajuda, por exemplo, na parte de fraldas, depende do que a pessoa tem. Então a gente não, assim, a gente nunca pediu ajuda para nenhum órgão do governo federal, nem estadual. A gente vai, arregaçamos as mangas, se a gente precisa gastar algum dinheiro, a gente gasta, mas é o nosso grupo, entendeu? O nome da sua ONG? Impactando vidas, transformando cidadãos. Bem, vamos aí ao nosso roteiro, né, MR? Vamos lá. O seu nome inteiro? É Roberto Ramires. Dia, mês e ano que você nasceu? 4/2/1958. Estado civil? Solteiro. Solteiro. Tem filhos? Tenho dois. E o nome dos filhos? É o Bruno Ramires e o Rodrigo Ramires. Quantos anos eles têm? O Bruno está com 36, o Rodrigo está com 26. E são casados? O Bruno está casado, trabalha com marketing também. Foi o grande campeão do projeto olímpico do Santos Futebol Clube. Ele chegou a ganhar 42 títulos internacionais, foi campeão do US Open. Ele foi o grande nome do tênis de mesa lá. E o outro filhão? Também. O Rodrigo, ele também é campeão, né, internacional, jogou. Mas o Bruno jogou mais tempo, ele se destacou mais, né? O Rodrigo, ele jogou menos tempo. Tem neto já? Eu tenho um. Qual o nome do netinho? É Léo. Léo, quantos anos tem? Tem 9 anos. 9 aninhos. Tudo muda, né? Tudo é muito legal. Sim. O teu signo? Aquário. Aquário. Eles falam que Aquário está 100 anos na frente. Será? Sei lá. Depende de cada um, né? Porque agora você está demonstrando que está na frente pelo trabalho que você está realizando. Daqui a pouco ele vai explicar. Realmente está bem adiantado. Você começou a estudar onde? Eu comecei a estudar no Primo Ferreira, né? Fiz ali o colegial, né? Ali, depois eu fiz alguns cursos profissionalizantes, né? E depois eu fui estudar nos Estados Unidos, me aprimorar, enfim. Mas você começou a estudar quando era pequenininho, o ensino fundamental 1, você fez Sim, aonde? enfim, no Azevedo Júnior, eu sempre estudei em escola perto da minha casa, né? Depois no Primo Ferreira, né? A gente fez ali no Primo Ferreira, então foi isso. Qual a sua religião? Católico. Praticante? Praticante, principalmente de 2 anos e pouco para cá. Por que de 2 anos? Porque a minha vida mudou, né? Eu tive um câncer incurável, né? Que cada 10 mil pessoas, 1 ou 2 sobrevivem, né? Praticamente quando você tem esse tipo de câncer, é muito difícil da pessoa sobreviver. E eu ainda fiquei
com esse tipo de câncer, aguentando durante quase 8 meses, sofrendo com dor. E normalmente uma pessoa que tem esse tipo, ele não dura uma semana. Os médicos ainda se perguntam como é que eu consegui durar tanto tempo. E que normalmente podia se misturar, por exemplo, com o sangue, o que eu tinha. Então foi assim, foi um milagre. Foram etapas de milagres aos poucos que foram acontecendo, né? Você, quando foi fazer a cirurgia, realmente foi uma tremenda surpresa, né? Porque ninguém te deu garantias nenhuma. Não, quando eu fui de Santos para o AC Camargo, em São Paulo, eu já estava desenganado. Os médicos aqui, tanto é que ninguém queria me operar. Então a minha família me levou lá para o que tinha de melhor, né? Em São Paulo, no AC Camargo. E o melhor médico que existe para operar, né, é do AC Camargo, né? E ele falou, não, a gente tem condição de salvar ele. Não vai ser fácil, porque ele está muito debilitado, né? Então, se você não trouxesse ele aqui hoje, eu duvido que ele passaria de mais um dia, né? Então, foi assim uma experiência terrível, né? Porque eu estava indo para São Paulo, eu estava imaginando assim, bom, essa aqui vai ser minha última viagem, né? Porque eu estava muito ruim, né? E nem eu acreditava que eu iria me salvar, né? E eu ouvi do médico, né, dizer para os meus filhos, para minha família, que eu não tinha 10% de chance. Tanto é que eles tiveram que assinar um termo autorizando a cirurgia, mas sabia que ia ser complicada, né? E aí quando eu ouvi aquilo lá, eu falei, bom, vai ser meus últimos minutos aqui de vida, né? Eu vou fechar meus olhos e eu nunca mais vou ver ninguém da minha família. É uma sensação assim terrível, né? É o tipo da sensação que eu não recomendo para ninguém, né? Porque você se sente mal, você começa a pensar um monte de coisa da tua vida, o que você fez de bom, o que você fez de ruim, né? E você tem 5, 6 minutos ali para pensar em tudo isso, né? Então ali eu pedi 5 minutos, né? Que eu queria rezar, rezei um Pai Nosso, uma Ave Maria e agradeci a Deus pela vida que eu tive, né? Por ter vivido intensamente, ter tido filhos. Falei, eu acho que eu fiz mais coisas boas do que coisas ruins na minha vida, né? Mas agora não tem mais jeito. Essa é a pergunta, né? E você fala assim, pô, se eu morrer, você vai para o inferno ou vai para o céu, que nem fala. É uma situação estranha, né? Eu falei, bom, agora não tem mais jeito. O que eu tinha que fazer de bom, eu já tinha que ter feito. Agora é o juízo final, né? E foi isso. E aí veio a... Mas eu estava, não sei porquê, depois que eu rezei, né? Eu agradeci a Deus. Eu estava um pouco apreensivo, mas veio uma paz dentro de mim que eu falei, porra, eu estou morrendo. Dizem quando você vai morrer, te dá uma sensação assim, a alma saindo tão boa, né? Que você não dá para... Só quem passou por essa experiência, dizem, né? É uma sensação muito boa, você muda de vida, né? E eu fui tranquilo. A psicóloga ainda falou assim, nós vamos te salvar. Ela não falou assim que eles iam me operar e ia dar certo, né? Foi a frase que ela usou, né? Ela falou, tá tranquilo? Eu falei, tô. Entende? Fui até sorrindo. Muito estranho, uma loucura, né? E fechei os olhos, me deram a anestesia e dia seguinte acordei, olhei tudo branco, estava eu sozinho na UTI, eu falei, Será que eu porra, estou no céu? eu falei, não, morri. Eu falei, caramba, morri mesmo. Eu falei, uma luz, um monte de luz do meu outro, estava meio tonto. Eu falei, meu Deus, eu morri. O que que é isso? Onde é que eu tô? Daqui um pouco vem os médicos. Pô, ele acordou. Pô, eu falei, tô vivo, doutor? Tá vivo. Pô, que maravilha. Então foi uma sensação muito boa, né? Aí um dia e meio depois eu já estava andando no quarto para quem estava morrendo, né? Então, a partir dali, é outra vida minha daqui para frente, né? Outra oportunidade. Não que eu tenha feito um monte de coisa ruim, mas eu queria melhorar como ser humano. Ah, Você pensava em cifrão. eu sempre eu fui doutrinado
Tudo vai muito como você é criado. Então, eu sempre fui criado numa família de muita competição. Isso é errado. Por quê? Você não precisa ser criado desse jeito. Você tem que seguir a tua vida, entendeu? Aconteça o que acontecer, não é porque você é bem-sucedido na vida que você é uma pessoa feliz. Eu, por exemplo, eu acho que eu era bem-sucedido, mas eu não era feliz. Eu era uma pessoa pesada, né? Tinha que pagar comissões altíssimas para compradores de empresas, presidentes de sindicato. Eu não me sentia bem fazendo isso, entendeu? O cara chegava para mim e falava, olha, eu compro de você, mas você vai ter que colocar o dobro na nota. Eu colocava. Quando você está num comércio grande, é que nem na política. Você quer fazer Você negócio com trabalha com política, marketing. ou você entra no jogo ou você sai. Mas eu era um cara pesado, entendeu? Dentro de mim. Hoje eu sou um cara leve. Por quê? Porque eu não faço mais isso, entendeu? Você quer que eu trabalhe para ti? Eu trabalho. Faço isso, A faço tua uma empresa está ofertagem. funcionando normalmente. Normalmente. Só de 2 anos para cá, por causa de tudo que você passou, né, acabou sendo, vamos falar, abençoado por Deus. E você está vendo, começou a ver a vida de uma maneira completamente diferente. Sim, a vida ela não é só sucesso, né? A vida ela é feita de ações, né? Para você se ajudar e ajudar o próximo, né? Se aproximar de Deus, da igreja, não é? E antes eu ia na igreja antes quando era casamento, batismo, você tá entendendo? Eu não ia, era afastado, não que eu não rezava toda noite, mas era diferente, né? E tanto é que lá no projeto olímpico lá da prefeitura, eu acertei com alguns padres da Igreja Católica, eles vão dar iniciação cristã para as crianças. Eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás para uma igreja, né? E ele queria saber, crianças de 8 até 12 anos, se sabiam rezar o Pai Nosso. Eu pesquisei 3.000 crianças. 92% não sabia rezar. Só ia em igreja, em batismo ou em casamento. Entendeu? Eu falei, pô, tem que fazer alguma coisa. Então resolvi, uma vez por semana, aquele que se interessar, vai ter meia hora, 40 minutos de iniciação. O padre vai lá, fala sobre Deus, né? E que é importante. E às vezes até a própria família não fala muito pela vida corrida que tem, enfim, né? Vamos agora falar da sua profissão. Apesar que você já deu algumas pinceladas. Você começou no tênis de mesa com que idade? Eu comecei no tênis de mesa com 10 anos. Né? 10 anos 10 anos. aonde? Eu comecei no Pasteiro Futebol Clube. Lá era um clube de bairro, ali na rua Pasteiro, né? Era um lugar assim de 2 mesas, né? Velhas as mesas, pouca iluminação, né? E ali eu tinha, na época eu recebia convites para ir para o clube internacional, mas como eu já era um campeão, eu achava que eu devia continuar num clube pequeno para incentivar os outros, né? Eu nunca saí. O meu tio Darcy, inclusive, Stepanich, ele foi diretor do clube internacional. Ele falava assim, pô, vem pra cá, aqui é grande, tu vai ficar num clube daquele lá, de saco e bola. Eu falei, pô, mas é perto da minha casa, vou ter que pegar o ônibus ou o bonde para ir pra Ponta da Praia. Eu gosto do pessoal, né? Então foi ali no Pasteur que eu iniciei. Eu só saí do Pasteur depois que eu recebi uma proposta da prefeitura de Santo André. Eu já era bicampeão sul-americano com 15 anos, para me mudar para lá, para estudar, né, e jogar pela cidade, né. Aí eu fiquei lá, fui para Santo André, fiquei até os 23 anos. Aí depois eu tinha que resolver se eu ia continuar no esporte ou eu ia partir para minha vida profissional. Eu pesei, eu falei, olha, tênis de mesa, não é futebol, enfim, poucas possibilidades, e eu quero uma garantia de vida. Eu tenho outras ideias para minha vida e eu segui minha vida profissional. Porque também o que faltava na tua época é essa situação, né, patrocínio, né, uma Sim, condição melhor para o sustento do profissional. sim, aquilo lá, por exemplo, eu recebia, quando eles me levaram para Santo André, eu recebia lá,
Na época lá eu me lembro que eu recebia, acho que era 4 salários mínimos lá, recebia bolsa de estudos, né? E eu fiquei morando lá, praticamente, né? Em Santo André, durante muitos anos, porque nós ganhamos tudo. Lá era eu, o Licotin, o campeão da Ásia, e o Biriba, o famoso Biriba. A gente tinha uma equipe imbatível lá. A gente ia para lá e para os campeonatos e ganhava tudo. Campeonato brasileiro, campeonato sul-americano de clube, campeonato paulista, então eram 5 ou 6 seguidos, não tinha para ninguém, né? Era uma equipe mais forte que a seleção brasileira, né? Então foram fases assim muito boas da minha vida, que eu sempre eh, eu sempre vivi intensamente. Eu acho que é importante o ser humano viver intensamente. Eu viajei, procurei conhecer pessoas importantes, aprendi muito. E a vida tem que ser assim, né? Você deve viver intensamente a tua vida. Eu sempre vivi assim. Roberto, bem, você falou que aos 15 anos já era campeão, né? Sim. Você começou como? Como é que você se encontrou no tênis de mesa? Foi De repente assim. você olhou e falou não. Não, não foi isso. Foi assim. Eu ia almoçar todo domingo no Clube Internacional com a minha família. E hoje é muito normal. Lá naquela época tinha igreja, mesa de tênis de mesa, tinham regatas que tinham atlético, tinha uma mesa em cima na piscina e tinha uma mesa do lado do salão de almoço. Quando eu acabava o treino, eu ia lá treinar, mas eu comecei a me interessar pelo esporte porque tinha mesa lá, eu comecei a brincar. E hoje você não tem aonde praticar. As igrejas tinham, por exemplo, escolas particulares tinham mesa, hoje não tem, né? Então por isso que o esporte aqui na Baixada ele morreu, né? E hoje para se reerguer é difícil. Então lá com a gente em São Vicente, né, junto com a prefeitura, no Dondinho, é uma oportunidade. Que nem eu falei para ti, hoje tem federações que nem a Paulista, diz que não tem 500 jogadores. É uma vergonha, porque você tem 600 e poucas cidades, milhares de clubes, e você tem menos de 500 jogadores filiados. Lá no projeto, até agora, eu já tenho 302 olímpicos e 59 paralímpicos, né? Eu fiz Bem, aí você depois, você se lembra da sua primeira conquista? Eu me lembro, foi o torneio de aniversário do Pasteur. Você tinha quantos anos? Eu tinha uns 11, 12 anos. Aí depois eu fui me destacando, aí eu fui tricampeão do aniversário do Regatas Santista, fui tetracampeão do aniversário do Clube Internacional de Regatas. Antes tinha muito torneio aqui na cidade, né? Então praticamente todo final de semana você estava jogando, então estava indo para São Paulo, né? Mas eu me lembro não de todas, né, mas da boa parte das minhas conquistas. Era uma alegria quando eu ganhava um troféu ou uma medalha. Parecia que eu tinha ganho alguma coisa de ouro, entendeu? Eu guardava aquilo como uma coisa que, eu fiz uma coisa importante na minha vida, eu posso ser diferenciado, né? Isso dá uma sensação boa pra gente. Você faturou ou ganhou 22 títulos do Sim. Paulista, no Ó, Paulista. teve um ano, logo que eu fui bicampeão sul-americano, eu vim do Peru, né? Então eu fui ganhando, fui tricampeão, o único que é tricampeão individual juvenil no Campeonato Paulista até hoje sou eu e o Biriba, entendeu? O Biriba ganhou o tricampeonato e eu também. Então eu fui ganhando do juvenil. Aí depois eu fui disputar com 15 anos, o estreante foi campeão, terceira divisão fui campeão, segunda divisão fui campeão e campeão da especial. Aí ganhei dupla, entendeu? Dupla mista, Dupla mista, equipe juvenil, tudo pelo Pasteur na época, né? tudo pelo Pasteur. Aí depois, quando eu me mudei, praticamente acabou lá o clube no tênis de mesa, né? Porque o pessoal, quando eu saí, começou a ir para outros clubes, aí pararam, né? Eu era uma referência para eles, né? Eles olhavam como é que eu Isso quando jogava. você foi para Santo André, que você falou, né? Isso, eles me contrataram. Isso daí foi em que ano? Foi em 1974. 74. Aí
a sua vida mudou? Foi para melhor quando você foi lá para o ABC? Sim, porque eu treinava com um técnico chinês, ele foi 9 vezes campeão da China, nacionalista, campeão da Ásia, era uma pessoa que eu aprendi muito com ele, eu precisava melhorar a técnica, entendeu? Hoje, a criançada já olha na internet, os meninos que começam com a nossa equipe de professores, campeões internacionais, eles já começam a aprender certo. Quando eu tive o meu primeiro técnico lá, que foi o Licotin, que eu fui ele falava que a gente jogava tudo errado, porque você não tinha intercâmbio. Hoje você tem internet, tem professores gabaritados, né? E eu fui mais para Santo André para aprender, né? E aí também, quando eu fiquei 3 anos lá nos Estados Unidos, eu também aprendi mais ainda, porque na universidade lá de Miami, tinha o então campeão mundial de 74, chinês lá, Xin Tin, e ele era o gerente lá do tênis de mesa, né? Aí o meu nível foi ao céu, né? Eu aprendi muito com ele, treinava com ele, cheguei, ele no começo ele ganhava de mim, aí depois ele começou a perder nas exibições, ele não gostava muito, aí ele falou assim para mim, ó, vamos combinar, tu ganha uma, eu ganho outra. Eu falei, tá bom. Chegou a esse ponto. Chegou esse ponto, né? Que no começo ele ganhava de mim. Aí a gente ia fazer exibição em alguma escola, eu ganhava dele. E aí eu ganhava dele. Aí teve uma hora que ele não gostou. Acho que ele estava com medo de perder o emprego, né? Eu falei, esse moleque vai me tirar o emprego, né? Mas era gente boa pra caramba ele, viu? Só que nessa época não tinha internet, não tinha essa facilidade, né? Não tinha. Você tinha que ir para a China ou para a Europa para aprender. O técnico, por exemplo, quando eu fui para o segundo sul-americano, o técnico que era da seleção, ele não sabia jogar tênis de mesa ainda. Tá brincando. Era o décimo, ele não sabia jogar tênis de mesa. Foi um presente que a antiga CBD deu para ele, porque ele era um abnegado do esporte. Quando ele ia dar instrução, ele falava assim para mim, vai firme, boa, você está jogando bem, mas, por exemplo, quando o jogo engrossava, ele falava, vai com calma, entendeu? Porque não sabia a técnica, entendeu? Quem dava instrução para a equipe brasileira lá no Peru era eu. O pessoal pedia para mim e eu dava instrução para o pessoal, né? O seu primeiro campeonato sul-americano que você ganhou foi no Peru? Não, foi no DF, em São Paulo, acho que foi em 72. 72. 72, que eu fui homenageado no Rio, agora que deu 50 anos da conquista, né? E depois? Aí foi no Peru. O segundo título? Foi no Peru. Aí o terceiro título foi no Rio de Janeiro também. Eu ganhei também individual, clubes campeões. Eu sempre dei sorte no Peru também, né? Aí fui campeão latino-americano de equipe, fui disputar o campeonato afro-asiático na Nigéria. Aí foram vários, né? Por exemplo, no nível que eu cheguei, para mim chegar a top, eu teria que ir para fora do Brasil, que nem o Cientin falou, por que você não vai para a China? Eu falei, meu amigo, eu tenho outras ideias na minha vida, né? Eu não quero viver de tênis de mesa, né? Ele sendo um campeão mundial da China, ele, por exemplo, tinha um emprego bom, mas ele teve que sair da China para ensinar tênis de mesa, ser técnico lá em Miami, né? Então, eu sempre fui um observador. Eu falei, bem, eu quero outras coisas da minha vida, né? Eu quero algo mais, quero casar, quero ter filho, quero ter uma vida normal e não quero depender do esporte. Naquela época era amador, era marrom. As cidades do ABC que contratavam a gente. Mas não tinha altos salários. Eu ganhava lá, eu como era o melhor na época, né? Eu ganhava o mesmo valor do que o Licotinho. Na época eu ganhava 4 salários mínimos. Mais a bolsa, mais prêmio por competição. Por conquista. Mas era coisa pouca, né? Por exemplo, dava R$ 1.500 quando você ganhava o bicampeonato paulista, era mais um incentivo, né? Não é um prêmio. Também não dava aquela motivação para o atleta continuar, né? Não. Porque não dava para viver. Não, eu tenho, inclusive, alguns amigos que seguiram no esporte, entendeu? E eu estou vendo a situação deles hoje, difícil que eles estão. Não tem um plano de saúde, muitos me pedem ajuda, né? E eu estou trazendo até um
que mora em Santo André, um amigo meu da seleção, né? E ele vai ser mais um dos técnicos gabaritados. Eu vou registrar ele tentar registrar ele na prefeitura, para ele ter uma vida mais tranquila, não depender do esporte. Você vai chegando a uma certa idade, o corpo vai sentindo. Eu não tenho a mesma velocidade quando eu tinha 14, 15 anos. Isso é normal, né? Então, eu pensei longe. Eu falei, bom, eu não vou seguir no esporte, né? Hoje, também, a gente fala muito que o governo brasileiro apoia o esporte. Vamos supor, se você hoje fosse campeão brasileiro ou da seleção brasileira, sabe quanto você ganha? R$ 1.200. Esse É um dinheirão, hein? Exatamente, Pelo $200. Não mudou nada. Melhorou, por exemplo, se você é um campeão olímpico, por exemplo, você está bem ranqueado, aí você ganha, mas é uma minoria, por exemplo, você ganha 8, 10 mil reais, entendeu? Mas se você converter isso em dólar ou euro, você vai para a Europa, nós estamos falando em menos de 2.000 euros, quer dizer... Não dá para fazer nada. Não dá para fazer muita coisa. Então, o esporte olímpico hoje, tirando algumas modalidades que ganham bem, que nem o voleibol, né? O futebol, não precisa nem dizer. Agora, tem muita modalidade que não dá para você viver no Brasil do esporte. Eu vejo vários ex-atletas de voleibol hoje estão encostados, por exemplo, numa prefeitura, na área de esporte, porque acabou. Depois dos 32, 33, 34 anos, o corpo não é mais o mesmo, ele não se formou em nada, não tem preparo nenhum para a vida. Então, o que fazem? Colocam ele em algum cargo de esporte, enfim, para ele seguir o resto da vida dele. E eu tinha uma visão diferenciada do negócio. Você também participou do Campeonato Mundial na Índia? Sim, sim. Nossa equipe lá, inclusive, na época, deu um problema, porque o Brasil sempre foi muito desorganizado em tudo. Era necessário ter vacina da febre amarela. Tem que chegar mais um pouquinho próximo aí. Vacina da febre amarela. Nós fomos para lá sem tomar vacina. Quando chegou lá, não tinha vacina, nós ficamos 3 dias no aeroporto, entendeu? Chegamos no Campeonato Mundial, perdemos para o WO a equipe, porque não deu tempo para jogar. E olha o absurdo, todos nós tomamos uma vacina lá, estávamos com o braço inchado. Como é que você vai jogar tênis de mesa com o braço inchado, cara? Sem condições. Então, chegou, eu quase não joguei, porque eu estava com febre. Quer dizer, coisas do Brasil, né? Enfim, hoje já é mais organizado. Mas naquela época lá era difícil o negócio, né? Você parou em que ano? Eu parei em 80... E com quantos anos? Eu parei com 23 anos, né? Novo, né? Aí depois eu fui convidado por uma empresa de saúde, a Golden Cross. Eles estavam lançando um plano de saúde para brasileiros na Flórida. E o gerente aqui na mais época... perto, senão não vai ser legal. Só ajeitar aí, só ajeitar. Isso. O gerente, na época, ele me procurou, ele sabia que eu era campeão, que eu tinha ganho o US Open. Ele falou, tu não quer participar de alguns eventos na Flórida? Eu falei, pô, eu tô parado. Eu falei, eu vou jogar lá um evento de nível mundial, né? Não, é daqui 4 meses eu te pago isso. Ele me deu $10.000 para mim ir, pagava passagem. Era julho. Eu falei, eu vou. Aí comecei a treinar. Aí fui jogar na divisão principal. Fiquei com a medalha de bronze. Perdi pro Ru, de Formosa, que tinha acabado, antes de eu jogar com ele acabou de ganhar do bicampeão mundial, Jean Jalin. Parado já há anos, eu já tinha parado há 5, 6 anos, só brincava de vez em quando, né? Mas aí não me empolguei, né? Que eu já tinha minha vida, na época eu também eu tive vários negócios, tinha confecção, era um negócio muito trabalhoso, né? Mas eu voltei depois, mas não dei prosseguimento no negócio. Eu só voltei anos depois, quando eu tive a oportunidade, eu falei, eu quero fazer alguma coisa boa. Eu montei o projeto olímpico no Santos. Foi aí que eu voltei para o esporte. Isso em que ano? Foi em 2000. Em 2000, na época do Marcelo Teixeira. Isso. Foi na época do Marcelo. Marcelo. Um abraço, Marcelinho. Bem, e aí, quanto tempo que você ficou no Santos e como é que foi esse trabalho?
Bom, eu sempre, lá no Santos, era um trabalho independente do Santos, porque quando eu cheguei no Santos, eu tinha uma visão que é clube de futebol, você vai ter um apoio. Não existia apoio nenhum para esporte olímpico, né? Então não existia. Só que eu era diferenciado. Eu tinha, quando eu montei o projeto olímpico, eu fui procurar patrocínios fora, entendeu? Eu não dependia do Santos para, por exemplo, ir para São Paulo, precisa bancar a perua, precisa bancar as taxas. Nós pagávamos as nossas despesas todas. Agora, o Santos sempre foi interessante, que é uma camisa de nome, né? Quando eu fui apresentar o projeto lá para o dono do Busch Garden lá, o Augusto Busch III, ele conhecia o Santos, do Pelé, enfim, o Santos me abriu algumas portas, né? Mas eu sabia como se fazia o negócio. As outras modalidades também tinham o nome do Santos, mas não conseguiam fazer o que eu fazia, né? Gessolar Construtora, há 25 anos no mercado oferecendo serviços em gesso. Forros, molduras, divisórias, orçamentos gratuitos. Gessolar, Avenida Campos Sales, número 50. Bem, aí você ficou no Santos, lembrando, quanto tempo? Acho que foi 6 anos e meio. 6 anos e meio. 6 anos e meio. E os resultados? Foram excelentes. A equipe, o Bruno conseguiu 42 títulos internacionais. E essa equipe foi formada do nada. Assim, eles começaram do zero, entendeu? Eu peguei a equipe, na época tinha uns 100, eu formei a equipe toda. Disputamos torneios na Ásia, na Europa, tudo pelo projeto, sem... E você acompanhava eles? Sempre, eu era o técnico deles, né? Então a gente viajava pelo menos 3, 4 vezes por ano para competir, fazia intercâmbio, né? E então foi uma época boa, mas era independente. Eu tinha os meus patrocínios, a minha verba, né? Porque eu sabia naquela época o problema que o Santos tinha, né? Você convivia ali dentro, era uma coisa muito difícil, né? Na época lá que eu ficava abismado, né? A situação econômica do Santos, né? E... Tá bom, gente, nós vamos aqui encerrando essa primeira parte. Hoje estamos recebendo a visita do nosso amigo Roberto Ramírez, tricampeão sul-americano de tênis de mesa, de duplas, dupla mista, campeão paulista 22 vezes, também jogou na nossa seleção brasileira, tá bom? Anos. Oi? 13 anos. 13 anos. 13 anos. 13 anos é o número da sorte, né? É meu número da sorte. É o teu número da sorte, o 13? Eu parei no número 13. Falei, vou ficar por aqui. Ah, tá. Aí você deu uma parada, ficou... Falei, 13 é o meu número da sorte. Toda vez que eu ia jogar um torneio internacional, eu dava tanta sorte que você tem que ter um número nas costas. E era o 13? Era sempre o 13. Eu falei, vou ser campeão. E era impressionante, viu? Eu ganhava. Daqui a pouco nós voltamos com mais tênis de mesa, o nosso cara e coroa. Participe você também, você já sabe, no nosso canal Mário Barassal, pelo YouTube e também pelas redes sociais.